As cooperativas do agro brasileiro cresceram 2 dígitos em 2025 e faturaram quase meio trilhão de reais. As organizações aproveitaram a recuperação do preço das commodities e também de insumos. Os dados são do Anuário do Cooperativismo Brasileiro, que foi divulgado pelo sistema OCB. Quem nos traz os detalhes é o repórter Dogfit, Ítalo Bertão Filho, que já aparece comigo em tela. Ítalo, seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia aos nossos telespectadores do CNN Money. Pois é, o sistema OCB trouxe esses dados aí do seu anuário do cooperativismo nesta sexta-feira. São dados bastante interessantes que mostram a pujança e o avanço das cooperativas agropecuárias de todo o Brasil. Ao todo, foram registrados 487,3 bilhões de reais e ingressos nas cooperativas ao longo do passado. Ingressos a gente pode entender como o mesmo que faturamento para as empresas mercantis como um todo. E esse volume ele representa um crescimento de 11,2% em relação aos números registrados pelas cooperativas como um todo no ano passado. É interessante aqui porque esse dado demonstra que houve um aumento, uma expansão expressiva nas receitas das cooperativas ao longo do ano passado, após alguns anos de crescimento mais tímido. Para a gente usar como efeito de comparação, por exemplo, em 2024, as cooperativas tinham crescido apenas quase 2% no seu volume de receitas, no seu volume de faturamento. Agora, esses números são bem mais expressivos e, segundo o sistema OCB, podem ser explicados por alguns fatores. Os preços dos insumos que são vendidos também pelas cooperativas aos produtores rurais acabou aumentando ao longo do último ano. A gente fala aqui de fertilizante, a gente fala aqui de adubo, a gente fala de defensivo agrícola, enfim, uma série de insumos agrícolas tiveram altas em seus preços ao longo do último ano, e isso aí acabou favorecendo as cooperativas, ainda que não seja tão positivo assim para o produtor rural, acaba sendo importante para o resultado final das cooperativas como um todo. Também houve, segundo o sistema OCB, incrementos importantes nos preços do café, que é sabido, já é bastante divulgado aí ao longo do último ano, que realmente teve uma alta expressiva, e também alguns segmentos de proteína animal que tem uma forte representatividade de cooperativas, é o caso, por exemplo, de aves, é o caso também de suínos. Então, esses fatores contribuíram para que as cooperativas tivessem esse crescimento robusto aí de 2 dígitos, 11%, um volume bastante expressivo. Quando a gente analisa os dados apresentados pela OCB, é bastante interessante como, de fato, as cooperativas estão num momento positivo. Hoje, elas são mais de 1.200 cooperativas e, juntas, elas somam mais de 1 milhão de associados, uma alta, inclusive, de quase 4% em relação a 2024. Somente no ano passado foram criados quase 9 mil postos de trabalho nas cooperativas agropecuárias, e o volume total de empregos diretos chega na casa dos 277 mil empregos diretos. Então, é um volume bastante significativo. Lembrando que hoje muitas cooperativas não se restringem apenas a receber o grão, a receber o produto que vem do campo. Elas também pegam esse produto que vem de seus associados e transformam em produto acabado, que pode ir desde um produto que a gente encontra no supermercado, como por exemplo um queijo, um potinho de requeijão, até mesmo grandes peças de carne, grandes volumes que são exportados para outros países. Inclusive, esse é um outro dado interessante, as cooperativas agropecuárias, segundo também os números do estudo do sistema OCB, responderam por pouco mais de 10% de todas as exportações do agronegócio brasileiro. Somaram 17,4 bilhões de dólares em receitas com exportações, também segundo o sistema OCB. Ao todo, dessas pouco mais de 1.000 cooperativas, 140 exportam seus produtos. E os principais produtos, os principais itens que são exportados são café não torrado, carnes de aves, soja triturada, carne suína e óleo de soja. Isso aqui refletindo um pouco também do movimento das cooperativas, que cada vez mais tem se diversificado. Hoje é muito comum que uma cooperativa receba soja dos seus associados, mas também produza óleo de soja, farelo de soja e, em alguns casos, até mesmo biodiesel. Cooperativas também estão muito atentas ao etanol de milho, enfim, uma série de formas de mitigar eventuais problemas no campo, diversificar os seus volumes de produção e, com isso, também garantir que no fim do ano
tenha não só o faturamento, mas também as sobras. A cooperativa trabalha com um sistema de sobras que é parecido com o lucro das empresas. Só que essas sobras retornam a todos os associados. Então é muito importante para as cooperativas garantir esse sistema de sobras, esse sistema de lucros, de certa forma, que é revertido para o associado. Então, aqui a gente vê um cenário bastante positivo. As cooperativas tiveram um ano de 2025 positivo. Ainda é incerto se elas vão continuar nesse ritmo de crescimento forte ao longo de 2026. O agro passa por uma série de dificuldades que vão desde preços até dificuldades financeiras dos produtores, mas ainda assim a tendência é positiva, as cooperativas cada vez maiores, cada vez mais diversificadas e cada vez mais presentes junto aos associados nos interiores do Brasil. É muito comum que em um município do interior do país, a cooperativa seja o grande empregador local, além das prefeituras. Então, é um cenário bastante positivo, é um cenário de expansão das cooperativas até aqui, Vitor. Certo, Ítalo. Muito obrigado pelas suas informações. Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFit. Obrigado, Vitor. Bom fim de semana. Para você também, amigo. Forte abraço.